Então, o nosso tema, como já foi colocado, né, é acerca da feminilidade e como nós podemos ser femininas no meio de uma cultura tão feminista. Que, como a gente viu, assim, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de vestir, até a nossa moda, ela é altamente influenciada pelo feminismo. Nós, mães, eu, por exemplo, como mãe de menina, tenho uma preocupação muito grande de acompanhar o que as minhas filhas assistem. Eu estava hoje compartilhando com as irmãs de um desenho que, se calhar alguém aqui conhece, que chama Gumball. É muito sutil, muito bonitinho, muito engraçadinho, mas que passa ali uma mensagem altamente feminista em que o pai é um lerdo, largado no sofá, e a mãe é quem é, né, a proativa, que faz tudo, ele é assim um bobão, e a mãe é quem comanda todas as coisas. Que tipo de mensagem fica na mente das nossas meninas quando elas assistem isso, né? E que elas têm que ganhar o mundo porque os homens são uns palermas na visão em que é passada, né, por causa da influência dessa cultura anticristã. Nós temos que entender, irmãs, que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Né? A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, nós temos que perceber o que é então a luz da Escritura, a luz da palavra do Senhor, o que significa ser feminina e não feminista. Porque a feminilidade está na palavra do Senhor. Mas o feminismo é fruto, é resultado do pecado. Então, como eu disse, nós vemos que esse assunto da feminilidade, né, contra o feminismo, tem se expandido tanto e existe inclusive mulheres não cristãs, perceba, mulheres que não estão na igreja, que não têm a Bíblia por parâmetro, mas que elas já estão também se revoltando com essa questão do feminismo, né? E elas estão criando um movimento chamado, que costuma dizer assim, bonita, recatada, bonita e do lar, né? Que está sendo interessante para algumas mulheres, mesmo não cristãs, voltar à moda antiga dos valores, dos princípios da família e tudo, porque está saturado. E nós temos visto o resultado do movimento feminista nas nossas escolas, por meio da ideologia de gênero, e o que está sendo feito com a cabecinha das nossas crianças e das pessoas de um modo geral, porque está um mundo confuso. Daqui a pouco, assim, eu viro uma árvore, né? Eu me vejo árvore, sou uma árvore. Isso é normal. E aonde, como nós vimos pela nossa irmã Maria Helena, aonde que originou-se tudo isso? No movimento feminista. Perceba. O movimento feminista foi uma resposta ao movimento machista, que é fruto do pecado. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Lá no finalzinho de tudo, que é o pecado. Então é importante nós percebermos a questão da feminilidade sobre a perspectiva de quem criou a feminilidade. E quem criou tudo isso? Foi Deus. Então nós vamos... Como nós não podemos visualizar ali, nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 2. Pode. Tá bem. Eu também tenho aqui. Não tem problema. Gênesis, capítulo 2, versículo 8, tá bem? Uma irmã que quiser, por favor, pode ler pra gente. Ok. Gênesis 2:8. E depois diz, né? Nós vamos ver um pouquinho mais atrás, no capítulo 1, versículo 27. Pode ler também, irmã, por favor? 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Ok. Então nós percebemos que Deus, de fato, criou lá no princípio homem e mulher, e nós vamos perceber que o Senhor estabeleceu ali os parâmetros
tanto para um quanto para o outro, tá? Agora, vamos novamente no capítulo 2, que era esse, na verdade, o texto que eu queria, tá, no início, que é o versículo 18, 2:18. A irmã que estava lendo pode ler, por favor, que eu... Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Ok. Então, Deus criou o homem, criou a mulher. Quando nós olhamos para esses primeiros capítulos de Gênesis 1, 2 e 3, acerca da criação, nós temos que perceber que eles não estão ali organizados, né, assim, de uma forma, vamos dizer, cronológica. Primeiro, o autor diz que Deus criou todas as coisas e depois ele vai especificando como foi que Deus criou cada uma dessas coisas, né? Então, primeiro nós vimos que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, e depois diz que Deus, novamente, olhando ali aquele contexto em que Adão estava, disse, olha, não é bom que um homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aí nós entendemos e observamos que nesse momento Deus estabeleceu um papel para a mulher. E esse papel está designado, muito bem descrito na Escritura, auxiliadora. Parece que quando nós olhamos, né, assim, mas auxiliadora, né? Auxiliadora, é honroso pensar nisso. Porque essa palavra auxiliadora na Escritura, ela é usada em dois momentos, direcionada a duas pessoas especificamente. Deus usa aqui, falando a respeito da mulher, e a Bíblia usa essa palavra falando a respeito do próprio Deus. Quando nós lemos no Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, a palavra socorro ali é a mesma palavra usada no hebraico para auxiliadora. Isso nos dá uma posição honrosa, porque nós mulheres, na condição de mulher, no papel para o qual Deus nos criou, nós somos o socorro do homem. Deus está para Israel, para o seu povo, como a mulher está para o seu marido, no seu papel de auxiliadora. Isso é maravilhoso, não é verdade, irmãs? A gente se sente honrado porque Deus quis encontrar em nós mulheres esse complemento que faltava ao homem. Perceba, quando tudo isso aconteceu, como nós lemos aqui, nós não podemos, né, nos deter tanto nesse texto, mas quando nós olhamos para esse texto, tudo isso aconteceu antes do pecado. Tá? O Senhor, antes de que o pecado entrasse no mundo, o Senhor estava já ali estabelecendo o que seria o papel de um e o papel do outro. Essa história da complementariedade não é porque o pecado entrou e Deus teve que criar uma situação para que a coisa pudesse ser composta ali. Isso já estava nos planos de Deus quando criou o homem e criou a mulher. Esqueça aquilo ali, tá bem? Muito bem. Então nós percebemos, tá? Nós vamos analisar ainda olhando para o livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15. Eu vou pedir para a irmã que estava lendo continuar lendo para mim, porque fica mais fácil. Verso 15, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Olha que engraçado. Esse momento em que Deus fala isso aí, né, na versão de Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, perceba, foi exatamente após o pecado. Agora nós estamos falando desse momento após o pecado. E Deus está ali colocando, né, o juízo que viria sobre cada uma das pessoas que estavam envolvidas naquele contexto. A serpente, a terra, Adão e a mulher também. Tá? Então o Senhor diz à mulher que ele poria inimizade entre ela, né, e a serpente, entre o seu descendente e o descendente dela. Leia o 16, por favor. E disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Olha aí, a consequência do pecado. Está muito
muito bem escrita nesse verso. Ele diz assim, olha, eu vou multiplicar a dor. Eu acredito que se multiplicar é porque antes da queda talvez, tivesse já dor da gravidez. Vou multiplicar essa dor, o teu sofrimento na gravidez. No meio de dores darás à luz. Quem é mãe sabe como é isso aí. Mas o finalzinho é de fechar a questão. O teu desejo será para o teu marido. E o que mais? E ele te governará. Essa história do homem ser o líder foi Deus que inventou. Por isso é maravilhosa, porque a Bíblia diz que tudo que ele fez é muito bom. Foi assim que o Senhor descreveu a sua criação. Então nós percebemos que a nossa feminilidade, que foi criada por Deus, quando Deus colocou em nós esse papel maravilhoso de completarmos o homem na sua função, mesmo antes de pecar, foi atingido no momento em que o pecado entrou no mundo. A nossa feminilidade foi atingida, então nós percebemos que o feminismo é sim consequência do pecado. Quando o Senhor diz que o teu desejo será para o seu marido, é porque nós não desejamos, de fato, aquilo para o qual o Senhor nos criou. Nosso desejo, a nossa inclinação natural, a nossa predisposição é sempre nos afastarmos do Criador. É por isso que nós não podemos escolher a Deus. É por isso que a iniciativa de salvar tem que ser do Senhor, porque se depender de nós, o nosso papel é se afastar de Deus cada vez mais, está na nossa natureza. Por isso que nós acreditamos no chamado eficaz do Senhor para a salvação. Porque se não for o Senhor, como ele fez com Adão, que foi buscar Adão e disse, onde estás? Por que te escondeste? Se não for o Senhor que busque, se não for como ele fez lá no Jardim do Éden, que providenciou roupas para cobrir a vergonha de Adão, foi a iniciativa de Deus a salvação, foi a iniciativa de Deus buscar Adão, foi a iniciativa de Deus cobrir o pecado de Adão, porque em nós está apenas o pecar. A Bíblia nos mostra que o homem todo, e todo homem, é pecador. Como disse na versão do profeta Isaías, no primeiro capítulo, ele diz que do alto da cabeça até a planta do pé não há nada de bom. Só feridas não curadas, não tratadas. Nós somos assim. Nós não queremos fazer o que é correto, porque está da nossa natureza que herdamos de Adão desde a criação. Então, nós percebemos que essa guerra dos sexos, esse conflito de homem, de mulher, quem é o maior, quem é o melhor, quem governa, quem não governa, ele é tão antigo quanto a própria criação, porque lá Eva já saiu do Éden, quando foram expulsos do jardim, com essa marca: o teu desejo vai ser para o teu marido e ele te governará. Nós percebemos, irmãs, que a única coisa que poderá ajustar-nos ao plano original do Criador, a feminilidade para a qual Ele nos criou, é quando nós somos recriados em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, ele falou no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criação, somos recriados para a glória do Senhor. Então, como nós não temos ali, nós vamos ter que ler os textos da Bíblia, tá bem? Então, uma irmã, por favor, Gênesis 1, 27. A outra vai ler Gênesis 1, 28. Outra, Romanos 3, 23, tá? Quem abriu aí em Gênesis 1, 27? Assim a gente vai ter uma palestra participativa. A irmã aqui, 1, 27, 1, 28. Ali, a irmã, Romanos 3, 23, tá bom? Pode ser aqui, Gálatas 3, 24 e 28. E a irmã, pode ser aí do lado, Gênesis 2, 24, tá bem? Ok?
Então nós vamos fazer essas leituras. Talvez eu falei assim muito rápido, não deu para todo mundo acompanhar, mas preste bem atenção em cada uma desses textos que nós vamos ler. Porque o que nós queremos provar com essa leitura, e com esses versos que nós vamos ler, é o seguinte: sabe aquela igualdade que as feministas estão brigando e matando para conseguir? Está na Bíblia. Deus fez o homem e a mulher iguais. Como? Iguais? Sim, iguais. E nós vamos perceber isso, tá bem? Vamos lá, Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então... Só um minutinho, Marta. Deixa o Jato ler, tá bem? Só um pouquinho. Então, veja bem. Homem e mulher foram criados como a imagem e semelhança de Deus. Ambos carregam a imagem de Deus. A imagem de Deus, ela não foi dada só ao homem, foi dada ao homem e à mulher. Outro detalhe, 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A quem Deus deu essa ordem? A Adão? Aos dois. Perceba, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e a ambos deu responsabilidades morais. Encher a terra, crescer e multiplicar, cuidar dos animais. O Senhor não está falando aí somente ao homem. Essas responsabilidades foram compartilhadas igualmente com o homem e a mulher. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos que pecaram? Só os homens? Todos. Então, olha, fomos criados iguais, na imagem e semelhança, recebemos responsabilidades iguais do Senhor. E outro detalhe também, somos igualmente pecadores. Igualmente pecadores, nascemos condenados ao inferno, nascemos já como fruto do juízo de Deus sobre o pecado, pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e o 28. Desse modo, a lei se tornou nosso guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu. No que se refere aqui à salvação. Nós todos, igualmente, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto homem quanto mulher, tanto judeu quanto grego, tanto todos aqueles a quem o Senhor chama. Só existe uma maneira para serem salvos: a graça única e absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma prova de que homem e mulher são iguais, absolutamente iguais. E finalmente, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. O homem e a mulher vão se unir e ambos se tornarão uma carne. Observem, Deus está aqui fazendo distinção entre o homem e a mulher? Não! Então a igualdade, irmãs, a igualdade que muitos estão brigando para ter, ela já existe na Escritura. Foi Deus quem nos deu essa igualdade com os homens. Então, qual é a diferença? Onde está, de fato, a diferença? Isso já foi tratado bastante amplamente aqui nessa tarde, né? A diferença está nos papéis. Deus criou homem e mulher iguais, um com a função de ser o líder e outro com a função de ser o ajudador. Em termos de autoridade, o homem exerce autoridade sobre a mulher, sim. E quem colocou isso foi o próprio Deus. Deus colocou a mulher para completar o homem. Aí vem a ideia, né, da famigerada submissão. Onde está a submissão?
A submissão não é mesmo a subjugação, mas é estar sob a mesma missão dada pelo Criador. Deus deu uma missão ao homem e nós, mulheres, temos essa mesma missão junto com os nossos maridos. E a nossa missão, o nosso objetivo é a glória do Senhor. Então, biblicamente, homem e mulher, eles também são diferentes. Eles, para além de serem iguais, são diferentes nos seus papéis, naquilo que eles exercem individualmente para um único objetivo. Qual é o único objetivo? A glória de Deus. Buscar e encontrar a glória de Deus. Então, a complementariedade é bíblica e nós percebemos no projeto da complementariedade, segundo a Escritura, o projeto divino para o homem e para a mulher, em seus papéis, onde nenhum é maior, onde nenhum é melhor, mas ambos possuem funções distintas com um único objetivo, a glória do nosso Deus. Ok? Então, veja bem, a verdadeira feminilidade, ela é cumprida quando se vive em conformidade com o propósito de Deus na criação e como está descrito na sua palavra. Como eu disse, irmãs, a palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela é atemporal, ela ultrapassa os tempos, né? Como diz a própria Escritura, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. E a Bíblia, ela é supracultural. Ela não está sujeita à cultura, porque a cultura, ela está contaminada pelo pecado. Então a Bíblia, ela está acima da cultura. Para nós que somos mulheres cristãs, a nossa regra de fé e de vida não é o que a cultura e a moda dizem, mas o que a Escritura nos diz. E quando nós olhamos para a Bíblia, se nós fôssemos pensar assim, olha, vamos falar de feminilidade, para que texto nós vamos? Que texto nós procuraríamos na Bíblia? Hã? Provérbios 31, muito bem. Mas não é só Provérbios 31 que fala sobre a feminilidade. A Bíblia inteira fala sobre isso. Nós temos de Gênesis a Apocalipse a feminilidade permeada nos textos da Escritura. Nós olhamos muito para Provérbios 31 e até vamos olhar agora também, mas nós podemos encontrar feminilidade expressa na Bíblia desde o momento da criação, tá? Então, veja bem, vamos lá, né? Já que Provérbios nos diz isso, vamos para Provérbios 31. E nós vamos ler, tá? Porque nós estamos sem a nossa apresentação. Então, nós vamos fazer uso mesmo do texto que está escrito, ok? Deixa eu ver se aqui para mim também. Ok. Aqui. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Nós vamos fazer aqui um combinado, tá bem? Já que nós estamos sem a nossa a visualização ali. Nós vamos começar, cada uma irmã vai lendo um versículo, mas lê e para, tá bem? Aí a outra lê e para. Porque o que nós vamos tentar observar nesse capítulo, nessa porção, né, do capítulo 31 de Provérbios? Nós vamos observar quais são os valores, quais são as características desta mulher que é uma mulher virtuosa. Esse texto ele foi escrito pelo rei Lemuel, tá? A gente percebe, eu tinha chegado em Provérbios 31, tá? Mas é 21, mas é o 31, tá bem? Nós vemos aí no versículo 1, que é palavras do rei Lemuel,
E ele se refere à sua mãe. E a proposta dele aqui é falar sobre como um homem poderá encontrar uma mulher virtuosa. É interessante que são conselhos de um homem para outro homem a respeito de como uma mulher pode ser chamada de virtuosa, tá? Então, versículo 10. A gente não vai demorar, tá bom? É uma após a outra, ok? Verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Então, essa mulher, ela é o quê? Valorosa, ok? Próximo. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela é confiável, desculpa. Pode... 12. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não faz mal. Ela é benigna, não é uma mulher má. Verso 13. Busca lá em livro, de boa vontade, trabalho por mão. Ela é uma mulher habilidosa. Olha que interessante. 14. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Trabalhadora, não é uma mulher preguiçosa. 15. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família. Distribui tarefas às suas servas. Uma mulher autodisciplinada. Acorda de madrugada para poder botar sua casa em bom andamento. Muito parecido com as que eu conheço. Verso 16. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Olha aí, ela é uma mulher administradora, né? Ela consegue ali fazer com que o dinheiro multiplique, gerencia os bens da família. Verso 17. Dedica-se com determinação e se esforça. Ela é ativa, né? Uma mulher esforçada, corajosa. 18. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga à noite. É uma mulher empreendedora. Verso 19. Com agulha e a linha ela faz roupas. Olha, diligente. Essa aí não é preguiçosa. Verso 20. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado. Estende as suas mãos. Generosa. Verso 21. Não se engrave por causa da neve, porque toda a sua casa não está de chuva. Olha, essa mulher, ela é uma mulher cuidadosa. Que linda. Verso 22. É uma mulher elegante, discreta, que se veste bem. 23. Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Uma mulher que, guarde esse versículo, que produz respeito ao seu marido. 24. Faz panos de linho fino e vende-os. E entrega cintos aos mercadores. Cuidadosa. 25. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Uma mulher que tem esperança, ela é confiante. Olha, irmãs, vai ficar de tarefa de casa vocês lerem o restante desse capítulo. Porque nós vamos encontrar aí que essa mulher, ela é sábia, ela é organizada, ela é reconhecida. Quando a gente vê lá no versículo 30, diz, olha, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. É uma mulher temente. E ela é, no finalzinho, nós vemos aí, ela é uma mulher humilde. Veja, todas essas características são características humanas. E uma mulher não precisa ser crente e nem ser temente a Deus para ter essas qualidades. Não é verdade? Onde nós encontramos a feminilidade nesse texto de Provérbios 31? A Bíblia, ela nos apresenta uma linguagem que também contempla a analogia. E nós percebemos em muitos momentos em que Deus usa a figura do casamento para fazer a analogia com a relação dele com o seu povo. Santo Agostinho disse que Deus é pai e a igreja é a mãe. Numa analogia mais próxima daquilo que nós estamos falando nessa tarde, nós diríamos em que os nossos maridos, eles representam Cristo e nós, mulheres, representamos a igreja do Senhor. E nesse versículo
23, que eu pedi que as irmãs guardassem esse texto, nós observamos uma coisa muito importante desta mulher que é virtuosa. Sabe o que é? O louvor que o seu marido recebe por causa do seu comportamento. O seu marido se assenta às portas e todos louvam. Por causa de quê? Da sua esposa. Nós, como mulheres cristãs, nós temos um marido que é para além do nosso marido, que é o nosso Senhor. Como diz a Bíblia, né? O Senhor diz, eu sou o teu marido. Ele é o Senhor da nossa vida e as nossas atitudes, o nosso viver, ele deve sim produzir no nosso Senhor glória, para que todas as nações saibam que Ele é o Senhor. Assim como o esposo dessa mulher virtuosa se assentava e as pessoas o reconheciam como um homem respeitável por causa da esposa, nós temos que glorificar, nos comportar de tal maneira que as nações vejam a glória do nosso Senhor. E é interessante, será que a nós como mulheres, né? Qual é o nosso padrão na Bíblia para nós seguirmos como mulher virtuosa? Porque assim, quando nós vemos aí falando de como o marido deve amar a esposa, ele se compara a quem? A quem? A Cristo, né? E nós? A quem nós vamos nos comparar para sermos essa mulher virtuosa? Vamos olhar? Mais uma vez, vamos lá para Efésios. Desculpa, irmãs. Filipenses, capítulo 2, tá? Olha, foi bem assim... Tudo coopera, né? Tudo coopera para o bem. Nós não temos o projetor e assim nós estamos passeando mais nas escrituras, né? Parece que dá uma impressão bem mais especial quando a gente olha para o texto da Bíblia e diz, realmente, está escrito aqui, né? Vamos lá, Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler versículo 5 em diante, tá bem? Eu vou ler e as irmãs acompanhem, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Cristo é o modelo de amor para com as esposas dada aos maridos, Cristo também é o modelo de uma submissão que nós mulheres devemos ter aos nossos maridos para a glória de Deus. E nós percebemos nesse texto algumas questões que são bem interessantes. Aqui diz que Cristo se esvaziou, né? Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós vemos esse texto analisado do ponto de vista da teologia bíblica, nós percebemos que o momento mais humilhante, mais degradante que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, não foi quando ele foi crucificado naquela cruz, mas foi quando ele deixou a sua glória e assumiu a forma de homem. Ele encarnou ainda no ventre de Maria. Esse foi a maior humilhação, ele ser Deus e assumir a forma de servo. Ele tornou-se em semelhança de homens, ele foi obediente até a morte. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Onde nós vamos buscar o nosso exemplo de submissão, de serviço, de abnegação, de dedicação, de humilhação na glória do nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que o nosso Deus seja glorificado para a glória de Deus Pai. Eu quero pontuar, fazendo um paralelo entre a mulher de Provérbios 31 e esse texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, alguns detalhes três, características que são imprescindíveis para nós, mulheres, que devemos viver a verdadeira feminilidade bíblica. E a primeira dela, que nós encontramos em Cristo, que é descrita em Provérbios 31, mas ela é de fato exemplificada e manifestada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é a humildade abnegada. As mulheres, a gente ouve muito isso, que nós mulheres conseguimos fazer tudo o que os homens fazem, e de salto alto e de batom, ainda com esses pequenos detalhes. Não é verdade, eu pelo menos não consigo carregar um saco de cimento, há muitas coisas em casa que eu não dou conta de fazer, tem que ser o meu marido, mas nós sabemos que Deus nos deu capacidades muito especiais. Mas essas capacidades não é para que nós possamos sobrepujar ou subjugar os nossos maridos, mas é para que nós pudéssemos exercer a nossa função de ajudadora. Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Essa humildade abnegada, entregue, dedicada, que nós encontramos naquela mulher que se acorda de madrugada, gerencia, administra, dá ordem, faz a lã, olha para o futuro, ajuda o necessitado. Tudo aquilo ali, aquela desenvoltura da mulher de Provérbios 31, ela exerce esse papel humildemente, a serviço do bem da sua família, para que o seu marido se assente e os juízes o louvem pela mulher especial que ele tem. Toda a nossa dedicação é para a glória do Senhor. Cristo veio, humilhou-se para que todos glorifiquem o Filho para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso alvo. Humildade abnegada. Nós encontramos também nessa mulher de Provérbios 31, e fazendo um paralelo com Filipenses capítulo 2, o serviço dedicado do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo e ele foi obediente até a morte. Jesus trabalhou, ele diz que ele trabalhou até agora, ele estava a trabalhar. Ele se dedicou, ele se entregou na cruz a todo o sofrimento de humilhação que ele passou, sendo Deus e se tornando homem. Foi um trabalho que Cristo fez na cruz do Calvário para a glória de Deus Pai. A mulher de Provérbios 31 não come o pão da preguiça, não se envolve com o Facebook, com o Instagram, ali a tempo em todo. Essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher que luta e labuta na diária da família, do cuidado, do zelo, para a glória do seu esposo. Para que o seu marido receba louvores quando ele se assenta entre os juízes da terra. Como Cristo trabalhou, morreu a morte de cruz para a glória de Deus Pai. E nele encontramos o exemplo de uma mulher que nós devemos ser, sim, que nos dedicamos e que servimos e que trabalhamos para que a glória do Senhor seja manifestada em toda a terra. Quando os meus filhos estão sendo assistidos, quando o meu marido está assistido, quando a minha casa está gerenciada, nisto sim eu estou glorificando o meu Deus também. Sabe por quê? Porque o Senhor me chamou para cuidar da minha família. E encontramos nessa mulher de Provérbios 31, como nós vimos no versículo 23, o seu marido é estimado entre os juízes. Essa dedicação
da mulher de Provérbios 31, para que o seu marido possa ser estimado entre os juízes. E vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi descrito pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, o serviço, a dedicação e a humildade de Cristo entregue ali a morte de cruz, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, para a glória de Deus Pai. Quem é o nosso marido? Para quem é o nosso serviço? Para onde, de fato, nós devemos olhar quando nós olhamos aquele cesto com roupa transbordando ali, né? Quando nós olhamos aquela pia cheia de louça? Para onde os nossos olhos devem estar mesmo postos? E eu faço um destaque especial aqui para as mães educadoras, atinge-me a mim também, né? Que compartilha tudo isso e ainda o papel. De vez em quando eu digo para as minhas filhas, mas hoje é feriado. Eu digo, olha, eu sou a mãe, a dona da escola, a diretora, a merendeira, a faxineira da escola. Quem manda sou eu aqui. Hoje tem aula assim. Esse serviço que às vezes vem com um cansaço que a gente diz, não vou dar conta. É quando nós olhamos para o futuro, olhamos, né, para Cristo, para o nosso Senhor, para que Ele receba a glória, o louvor e a honra que lhe é devida. A Bíblia diz que nós devemos temer ao Senhor e todos os confins da terra o temerão. A glória que as nações precisam ver, que a glória de Deus, ela depende do meu serviço dedicado, abnegado e entregue ao meu Senhor e ao meu Rei. Onde nós vamos encontrar isso? Hoje, pela manhã, eu moro em Monte Alegre, né, como já foi dito. Monte Alegre amanheceu coberto de neve. Quando nós abrimos, era 7 da manhã que nós olhamos o carro, não tinha hipótese de sairmos, né, na rua de casa, porque estava coberto de neve. E eu falei, e agora? E assim, com muito desejo de estar aqui, liguei logo para a Cibele. Cibele, olha, eu acho que não vou conseguir chegar, porque há muita neve. E meu marido ficou ali preocupado. E ele também tinha lá as atividades dele, mas ele disse, não, eu vou te levar, vou a Braga, vou levar lá, né, para que eu pudesse pegar o comboio para vir para cá. E eu falei, olha, não, mas assim, vamos ver, né, como é que faz isso. Ele disse, não, quer saber, você vai sozinho, você consegue. Só que não dava para eu ir para Braga pelo lugar que habitualmente vamos, porque é uma subida, então com muita neve não conseguia ir. E ele então me ensinou a ir por um outro lado, por um outro lugar que ia próximo de Chaves, e depois eu pegava a Nacional até Braga. Então eu falei, mas eu nunca fui. Ele disse, não, mas você consegue, olha, vá olhando as placas, vai olhando e tal, e vai em frente. Qualquer coisa você me telefona, você consegue. Só que nós não contamos com um detalhe. As placas estavam cobertas de neve. Então eu fiquei aflita. E eu falei, amor, mas eu não estou conseguindo perceber. Vai em frente, vai em frente. E eu percebi, irmãs, por que eu estou contando isso tudo? A importância das placas para nos guiarmos no caminho, né? Eu vi ali naquele dia, assim, olha, Senhor, a Tua palavra realmente é a nossa luz. Como nós podemos ser mulheres femininas? Feministas não. Femininas, mesmo que lutemos por direitos e que devemos, né, ter, como fez a Milada, como já foi citada aqui nessa tarde, mas sem perder a nossa feminilidade. Porque uma mulher que luta por direitos não significa que ela é feminista. Ela pode lutar por direitos e continuar sendo feminista à luz da palavra de Deus. Desculpa, feminina. Ah, vocês estão atentos. Eu estava nessa... Não, eu errei mesmo, irmã. Nós temos as placas. Nós temos a direção. A palavra do Senhor, irmãs, é a nossa direção. E eu queria encerrar essa tarde lendo com as irmãs um texto rapidinho, em Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, versículo 41 e 42. Tá? Lucas 7, 41 e 42. Diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Parece meio fora do contexto, né, eu encerrar com esse texto, mas é uma história que me emociona muito, essa passagem da Escritura, é que é o momento em que Jesus Cristo foi convidado para jantar na casa de um certo homem que era um doutor, uma pessoa muito importante, chamado Simão. E é interessante observar todo o contexto que envolve esse texto, e que Jesus foi convidado, e era comum que isso fosse feito. As pessoas importantes convidavam pessoas importantes para irem às suas casas, faziam um grande banquete e abriam as portas para que as outras pessoas pudessem assistir aquele jantar, porque durante o jantar, normalmente, eles estabeleciam ali um diálogo, né? Um discurso, como faziam os filósofos e tudo mais. Mas havia um ritual, né, a ser cumprido quando alguém, né, um anfitrião, recebia um convidado especial. E um dos rituais era receber essa pessoa com honra, era beijar-lhe, era chamar um escravo para que os seus pés pudessem ser lavados, ungir a cabeça, né, com óleo que lhe traria ali um certo frescor, um certo descanso. Então, todos esses detalhes, eles eram importantes de serem observados. E quando nós lemos o texto de Lucas, nós percebemos que quando Jesus entrou na casa de Simão, esses detalhes foram suprimidos. Jesus entrou e se assentou. Ele não foi recebido com honras, nem com beijos, nem com cuidados de refrigério do seu cansaço. Mas estavam abertas portas. E uma das coisas que aconteciam, né, nesses jantares é que as pessoas pobres que entravam ali, não só entravam pessoas não convidadas para assistir o debate, como também entravam pessoas que esperavam o jantar acabar para comer o restante da comida que estavam ali, né? Isso hoje está mesmo assim uma festa, né? Então, voltando, ok? Então, entrou naquele grupo de pessoas uma mulher. E isso era algo realmente inusitado. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela não era uma mulher assim, muito bem-vinda. Ela era uma prostituta. E as prostitutas, elas não estavam em ambiente familiar, social, né, comumente. E as prostitutas traziam consigo, amarrado, né, junto ao seio, um vidrinho de alabastro. Era um perfume caríssimo, em que as mulheres usavam apenas no momento na sua noite de núpcia. Custava caríssimo esse perfume. Só que ela não usou aquele perfume que ela tinha ali, que ela usava para a sua vida, né? Bancava o seu dia a dia aquele perfume, ela usava um pouquinho para atrair os homens, para sustentar a sua vida. Nós entendemos, não está no texto, mas nós entendemos por todo o contexto que ela foi à sua casa, pegou o vidro grande, né, o vaso grande de alabastro, interrompeu aquele ambiente altamente masculino e começou então ali a fazer com Jesus aquilo que ele não havia recebido no momento em que ele chegou à casa daquele homem. Ela começou a ungir os seus pés com perfume, ela
Acho que a emoção tomou conta dela, ela começou a chorar copiosamente, com as lágrimas lavava os pés de Jesus. Provavelmente não tinha com que secar, ela soltou seus cabelos, uma outra atitude que era totalmente inesperada para uma mulher fazer diante dos homens, né? Soltar o cabelo na cultura daquele tempo. Ela soltou seus cabelos e secou os pés de Jesus, que já havia sido lavados com suas lágrimas. E por que eu gosto desse texto e por que eu quero relacionar ele com essa minha finalização dessa fala nessa tarde com as irmãs? Porque aquela mulher, ela encontrou ali todo o sentido da sua vida. Quando ela derramou aquele perfume, ela entregou o que bancava o seu dia a dia, a sua família. Mas ela estava ali dizendo para o Senhor Jesus Cristo que aquela vida que ela tinha, ela não queria mais. Que ela queria uma nova história. E ela encontrou o lugar da nova história. A nova vida daquela mulher passou a existir no momento em que o lugar mais alto dela estava no lugar mais baixo de Cristo. Quando a sua cabeça estava nos pés do Senhor Jesus Cristo. E fica para nós, irmãs, esse modelo, esse exemplo que nós precisamos pensar. A feminilidade está na Bíblia, começando em Gênesis e finaliza lá em Apocalipse. Se Deus nos chamou para sermos auxiliadoras idôneas de nossos maridos, é ali que nós vamos realmente encontrar o sentido da nossa existência. Mas viver o dia a dia, isso não é fácil, a menos que nós coloquemos a nossa cabeça nos pés do Mestre. Porque é ali que nós vamos encontrar o sentido para sermos o que Cristo quer que nós sejamos. E eu finalizo citando Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe, irmãs.